Olá, queridos alunos, bem-vindo à minha aula. Hoje eu estou caracterizada para nós dar um passeio na África. Vamos falar sobre a divisão arbitrária. Mas o que foi a divisão arbitrária? Isso é o assunto da nossa teleaula de hoje. A divisão da África durante a Conferência de Berlim foi feita de uma forma arbitrária, sem se preocupar com o que já existia no continente. Os efeitos desse foram desastrosos para o povo africano. Algumas consequências dessas partilhas foram conflito étnico causado pela união povos rivais sobre o mesmo território. Os estados africanos atuais, na sua maioria, não tinham a mesma unidade cultural, linguística ou cultural. Existe casos em que o mesmo estado abriga várias nações ou até uma única nação em dois ou mais estados. A economia africana tradicional, comunitária ou de subsistência foi substituída pelo cultivo de produtos visados aos interesses econômicos das metrópoles. Vários povos que eram autossuficientes na produção de alimentos ficaram dependentes dos produtos importantes das metrópoles. Além da divisão arbitrária das fronteiras, outra marca do neocolonismo europeu foi a violência imposta aos povos dominados. O domínio do Congo pelos belgas foi marcado por extrema violência. Os belgas escravizaram milhares de homens, mulheres e crianças, obrigadas a trabalhar de sol a sol. Essas pessoas eram submetidas a todas as espécies de castigo e a condição degradante de moradia. A amputação de mãos e pés era frequentemente usada como método de punição e trabalhadores que não atingissem a metas estipuladas pela autoridade coloniais. Muitos morriam antes mesmo de completar a travessia, a pé e acorrentados, entre os locais onde havia sido capturado e os lugares de trabalho. As riquezas dessa região de grande interesse para os europeus naquele mesmo era a borracha e o marfim, esse último utilizado no fábrico de objetos, como teclado de piano, cabo de revólver e dentadura. Apesar do nome, o Congo belga não era colônia da Bélgica, e sim um território pessoal do rei belga Leopoldo II. Muitas imagens que a gente observa é que os africanos aparentemente executam as tarefas sem protestar nada. O que isso faz pensar? Faz pensar que os africanos aceitaram a dominação europeia e acreditaram nos argumentos usados para justificar o neocolonismo? Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? A resposta é não. Podemos dizer que essas imagens expressam uma interpretação parcial dos acontecimentos. Nota que essa gravura foi feita por um europeu e não por um africano. Assim, ela revela a visão do colonizador e não do colonizado. O respeito dessa questão, caso seu autor fosse um africano. Talvez ela nos contasse que muitos povos africanos resistiram à colonização. De fato, a manipulação africana manifestaram sua resistência ao neocolonismo, na mesma forma de fuga, protesto, boicotes e revoltas. Em alguns casos, houve resistência armada contra o colonizador, como ocorreu em 1879, quando o povo sul da África, o Zulu, se armou e atacou representantes do governo inglês